Depois de cumprimentar Djurkniv, Ainz voltou para a arena. Ele prometeu não usar magia durante a luta, mas a luta ainda não havia começado. Certamente seu oponente não iria criar problemas por algo tão bobo como ele usar magia de voo para cumprimentar o Imperador. Ele não parecia muito bravo, apesar do fato de eu ter cruzado a fronteira ilegalmente. Será que ele vai reclamar depois? Ou ele achou que eu entrei normalmente? Se fosse isso, será que eles teriam feito algum tipo de cerimônia de boas-vindas? Ou talvez eu esteja pensando demais em algo tão trivial? Será que ele vai ficar com raiva porque eu me dirigi a ele simplesmente como Djurkniv? Ainz então zombou de seus próprios pensamentos e olhou para a entrada. O Lorde Marcial ainda não havia aparecido. Nesse caso, Ainz olhou ao redor para a plateia na arena. Um silêncio sepulcral de espanto dominava o lugar, e até mesmo o menor movimento era claramente audível. Bem, acho que era de se esperar. Ei, pessoal, isso aqui não é uma máscara. Ainz pensou em seu rosto suave e brilhante. Agora ele entendia. Qualquer um que pudesse olhar para esse rosto com indiferença seria bastante corajoso. Mas é exatamente por isso que eu vou poder aumentar a minha popularidade se eu animar bem o público. Embora seu objetivo não fosse necessariamente aumentar sua popularidade, era melhor ter do que não ter. Além disso, se ele acabasse elevando a opinião geral deles sobre todos os mortos-vivos, provavelmente melhoraria a opinião deles sobre o Reino Feiticeiro, que controlava muitos mortos-vivos. Ainz agarrou com força o cajado em sua mão. Por ser totalmente um usuário de magia, a seleção de armas de Ainz era muito limitada, composta essencialmente por bastões, adagas e coisas do gênero. Dessa vez ele selecionou um cajado para ataques físicos. Era uma arma que ele havia feito como um protótipo em Yggdrasil, mas que acabou não sendo usada. Por ser algo que ele havia usado há muito tempo, não era muito forte. Hoje em dia, Ainz provavelmente poderia fazer uma arma muito melhor. Dito isso, Ainz não fez nada do tipo. Depois de considerar a diferença de força entre ele e o Lorde Marcial, Ainz decidiu lutar contra ele com sua arma atual, para ver como ele e como a luta se comportariam. Este seria um ato de extrema tolice para o jogador de Yggdrasil Suzuki Satoru, um ato de descuido imperdoável. Se seus amigos estivessem por perto, eles poderiam até repreendê-lo dizendo: "Tá maluco? Assim não dá." Entretanto, ele já havia estudado sobre todos os itens mágicos do Lorde Marcial através da opinião de Fluder. Sendo assim, ele teve que se sujeitar a essas circunstâncias desfavoráveis para usar isso como treinamento. Ele não queria simplesmente fazer um massacre unilateral. O objetivo de Ainz aqui era uma vitória esmagadora, porém na medida certa. Senhoras e senhores, vindo da entrada norte, o Lorde Marcial! Ao contrário de como eles o trataram antes, toda a arena estourou em aplausos. Ainz podia ouvir a voz de Djurkniv do camarote VIP, onde ele mostrara seu rosto mais cedo. O homem estava gritando como se fosse rasgar a garganta. Ele parece bem mais animado agora. Será que ele é um fã do Lorde Marcial? Bem, o Rei do Ringue parece ser um tipo de ídolo por aqui, então isso deve ser normal. Em Yggdrasil era assim também. Os lutadores mais fortes em jogos de jogador contra jogador eram muito populares entre os espectadores. Enquanto relembrava seus dias em Yggdrasil, Ainz começou a sentir um pouco de pena de Djurkniv. Ele vai ficar bem chocado quando eu ganhar, igual aqueles clientes que descobrem que seus times perderam no meio da negociação. Pesava em seu coração, mas ele não podia desistir dessa partida. Uma sombra enorme então apareceu da entrada oposta. Os aplausos que ele achava que não poderiam ficar mais altos aumentaram ainda mais e agora soava como uma grande explosão. Com toda honestidade, ele queria uma parte dessa torcida para si mesmo, mas ele simplesmente teria que reivindicá-la através de sua própria força. Em Yggdrasil, as vozes dos apoiadores migrariam lentamente para o desafiante caso eles se saíssem bem. Em outras palavras, se Ainz fizesse uma boa luta contra o Lorde Marcial, mais e mais pessoas começariam a apoiá-lo. E até que condições como estas, onde eu não tenho quase nenhum apoio, devem ser muito boas para me promover, não é? Ele podia ver a forma do Lorde Marcial aparecendo lentamente. Esse ser usava uma armadura completa e carregava um porrete gigantesco. Enquanto observava essa fortaleza ambulante avançando, os olhos de Ainz, as chamas vermelhas que cintilavam dentro das órbitas de seu crânio, se estreitaram em pequenos pontos. A descrição que me deram certamente bate. Sendo assim,
Não, seria imprudente demais. É melhor eu tomar cuidado. De acordo com as informações fornecidas por Fluder, ele não possuía nenhum equipamento particularmente letal contra Ainz. No entanto, em Yggdrasil, algumas pessoas preparavam um conjunto de equipamentos que visualmente eram praticamente idênticos, mas que eram equipados com cristais de dados completamente diferentes. Nas partidas de jogador contra jogador, pequenos truques como esse melhoravam as chances de vitória. Embora o equipamento reserva fosse tipicamente mais fraco do que a panóplia principal, ser capaz de surpreender um inimigo tinha efeito além dos meros valores de dados. Ele não podia garantir que o Lorde Marcial não tinha feito algo parecido. Ainz levou isso em consideração enquanto continuava analisando o Lorde Marcial. Ele já tinha ouvido falar dele antes, mas ver o homem real diante dele o fez pensar que sua fama não era de se admirar. Isso era praticamente a síntese do ditado ver para crer. Pelo que Fluder lhe havia dito, a criatura debaixo daquela armadura se parecia muito semelhante ao troll de guerra que Ainz havia derrotado e transformado em zumbi no passado, mas o Lorde Marcial tinha uma aura completamente diferente. Podia-se dizer que era como a diferença entre um porco domesticado e um javali selvagem. Isso é interessante. Interessante? A animosidade que Ainz sentiu deixou ele mesmo confuso. Ele se sentiu da mesma maneira em ocasiões passadas, que isso seria uma boa luta. Talvez ele estivesse se tornando um maníaco por batalhas, dada a forma como tinha pegado o gosto por combate. No entanto, não era bom ter um vício desses. A distância entre eles então diminuiu e seu adversário foi o primeiro a falar. Eu sou o troll conhecido como Lorde Marcial. Meu nome é Gojin. E eu sou... Ainz parou e então estufou o peito antes de continuar. O rei feiticeiro, Ainz Ongom, um morto-vivo da mais alta ordem, um Overlord. Compreendo. Então vamos lutar com todas as nossas forças. O quê? Ainz ficou bastante surpreso. Havia duas coisas sobre as quais ele estava curioso e ele decidiu começar com a maior delas. Você não vai zombar do meu nome? E por que eu faria isso? Ainz inclinou a cabeça para a pergunta. Ele então se lembrou de algo do passado. Eu me lembro de que nomes longos são algo desprezível na cultura troll, não é verdade? Ah, sim. Parece que você conhece bem a minha espécie, Vossa Majestade. Realmente, a minha espécie considera nomes curtos como um sinal de força. Eu moro há muitos anos neste país e durante esse tempo aprendi que os humanos usam nomes longos. Jamais vou fazer pouco caso de tal coisa. Também sinto que tem muito orgulho no seu nome, Vossa Majestade. Insultar os nomes dos fortes é algo vergonhoso para um guerreiro. Impressionante. Parece que preciso rever minhas opiniões sobre os trolls de guerra. Não é necessário. Eu sempre fui um caso isolado. Nenhuma espécie tem indivíduos com opiniões exatamente iguais. Isso é tudo. Errado você não está. Eu até gostei de você, Lorde Marcial. Se eu ganhar, que tal você se juntar a mim? Ainz estendeu sua mão direita. Embora tenha sido rejeitado na época, as circunstâncias atuais eram diferentes. O Lorde Marcial pareceu considerar o assunto e então respondeu. Muito bem. Se eu perder, me tornarei seu subordinado. Mas e se eu ganhar? Bem, essa é uma pergunta complicada. O que você quer? Nomeie seu desejo. Eu desejo comer, Vossa Majestade. Lá ele. Como é que é? Até hoje não encontrei ninguém que valesse a pena matar para comer, mas se eu puder comer alguém mais forte, eu obterei seus poderes, Vossa Majestade. Ainz então se acalmou um pouco. Ele tinha ouvido uma conversa de um colega de guilda sobre a cultura dos canibais. Embora eles comessem pessoas, o motivo por trás disso era o mesmo que o Lorde Marcial. Eles acreditavam que obteriam o poder da alma do inimigo quando fizessem isso. Também haviam todo tipo de motivos que levavam a esse ato, como fetiches e assim por diante. Pelo menos não é algo sexual. Eu sei que não vou perder, mas seria muito asqueroso se alguém me olhasse de jeito pervertido durante uma luta. Que assim seja. O direito de viver e morrer está nas mãos do vencedor. Fique sabendo que se eu o matar nessa luta, você não deve rejeitar a ressurreição. Ainz deu um passo à frente. O Lorde Marcial assumiu uma posição de luta por um momento, mas depois relaxou quase que imediatamente. Ainz avançou com a mão direita estendida e o Senhor Marcial devolveu o gesto, estendendo sua maciça mão direita. Isso foi apenas um aperto de mão em que a mão do Lorde Marcial englobou totalmente a de Ainz, e então aplausos estrondosos eclodiram da plateia.
E só por curiosidade, por que me trata com tanto respeito? A atitude do Lorde Marcial não era condizente com a de um campeão soberano cumprimentando um desafiante. Eu creio que é sensato abordar os fortes com respeito. Entendi. Faz sentido. Então essas são todas as perguntas que tenho. Vamos começar então. O quão longe devemos estar antes de começar? A mesma distância de antes, com cerca de 10 metros ou mais? Eu vou me esforçar para cumprir as regras desta arena. Não há regras para a distância, mas isso não importa. O senhor logo estará dentro do alcance de meus golpes. Isso é uma desvantagem. Uma desvantagem e tanto. O Lorde Marcial não falou nada em resposta, simplesmente acenando para mostrar que entendia. Seu rosto não podia ser visto, mas sua respiração e suas ações estavam completamente calmas. Teria ele visto através da provocação de Ainz, ou isso não era o suficiente para perturbá-lo? Ainz mentalmente estalou sua língua. Esse era um inimigo problemático. Se seu adversário demonstrasse emoções vulneráveis, Ainz poderia jogar com isso, mas não se podia desprezar um inimigo atento, mesmo que fossem de um nível inferior. O Lorde Marcial então virou as costas para Ainz e se afastou, se virando novamente somente depois de ter andado cerca de 10 metros. Vamos começar assim que o sino tocar, Vossa Majestade. Entendido. Me diga, Lorde Marcial, eu já lutei contra a sua raça antes, mas você já lutou contra a minha? Overlord, não é? Não, será a primeira vez. Eu nunca havia ouvido falar dessa espécie de morto-vivo. Entendo. Faz sentido, pois se tivesse encontrado alguém da minha espécie antes, você não teria saído vivo. Overlords são os mortos-vivos da mais alta ordem, mas quanto aos outros tipos de mortos-vivos? Eu também nunca lutei contra mortos-vivos antes. Os que eles trazem aqui para a arena obviamente não são páreos para mim. Disso eu não duvido. Então quer dizer que eu não posso lhe dizer para você não pensar que eu sou como os outros mortos-vivos com quem lutou antes. Eu sou várias vezes mais poderoso que um Lich ancião. Que pena. O Lorde Marcial então riu. Ainz deu de ombros e ergueu o cajado como se fosse uma grande espada. Ainz é que deveria estar assistindo a tudo isso, mas como o homem jamais havia visto um Momon lutar, então deveria estar tudo bem aqui. O Lorde Marcial ergueu sua clava também, e então o sino tocou, e naquele mesmo instante, Ainz foi engolido por uma enorme sombra negra. Cacete, ele é rápido! A sombra prestes a engolir Ainz era a sombra de uma clava golpeando para baixo. Ainz queria bloquear o golpe com seu cajado, mas imediatamente abandonou a ideia. Ele não sabia o suficiente sobre o inimigo, então a melhor coisa a fazer em face de um grande movimento que era altamente prejudicial para ele foi se esquivar. Sendo assim, não se importando em perder o equilíbrio, Ainz se jogou tentando invadir o golpe. Ainz conseguiu se esquivar por um triz. A clava bateu no chão, liberando um impacto estrondoso que até produziu eco. A fumaça e a poeira resultantes se expandiram como uma grande explosão. Preocupado com quaisquer golpes subsequentes, Ainz recuou vários passos. Depois que a poeira baixou, a sombra do Lorde Marcial com a clava em sua mão apareceu diante dele. E então um grande alvoroço surgiu na arena. Ele usou uma arte marcial? Caramba, todo mundo ficou animado só de ver. Ele podia ouvir Jerkniv gritando seu apoio em meio aos aplausos ensurdecedores da plateia. Vai, pega ele! Ele também ali! Ainz não pôde deixar de rir quando ouviu esses gritos infantis de Jerkniv, que eram completamente diferentes do seu eu habitual. Ele não poderia imaginá-lo agindo assim se baseando em todas as vezes que o havia espionado na cidade imperial. Ele é um sujeito mais divertido do que aparenta ser. A opinião de Ainz sobre Jerkniv subiu rapidamente. No começo, ele acreditava que Jerkniv era um homem perfeito com um ar de um imperador. No entanto, agora ele via como ele estava envolto no clamor da partida e sentiu que poderia se dar muito bem com ele. O coração de Ainz se encheu com uma sensação de proximidade, e então ele voltou sua atenção para o Lorde Marcial novamente. O Lorde Marcial apontava aquela gigantesca clava para ele, sugerindo que seria interceptado se chegasse perto e que seria perseguido se recuasse. Era uma postura bem adequada para prender seus oponentes. Uma postura defensiva que fazia uso total do comprimento de sua arma, praticamente transformando-a em um escudo ao mesmo tempo. Com toda honestidade, Ainz não tinha ideia de como quebrar essa postura. Eu não sei mesmo o que fazer. Ser incapaz de usar magia contra um adversário todo armadurado é bem complicado. Bem, faz parte. Eu sou um usuário de magia, afinal de contas. Sendo esse o caso, havia apenas uma coisa que ele poderia fazer. E aí,
Você não vai vir ou vai ficar se escondendo como uma tartaruga? Vossa Majestade, eu não vou baixar minha guarda. Mesmo que as regras o impeçam de usar magia, o fato de ter desviado daquele golpe não pode ser ignorado. Então você quer que eu tome a ofensiva? Bem, é só tirar essa clava do caminho, que tal? Com ela atrapalhando, fica difícil de atacar. O Lorde Marcial não respondeu, seu olhar aguçado permanecendo fixo em Ainz através das fendas da viseira de seu elmo. Como quiser. Então eu vou mesmo assim. Ainz bateu selvagemente com seu cajado na ponta da clava do Lorde Marcial. A clava bateu com força no chão enquanto o Lorde Marcial grunhia. O impacto da arma deveria ter sido transmitido até as mãos do Lorde Marcial e as deixado entorpecidas. Em contraste, Ainz não tinha funções biológicas, então era imune a esse efeito. Em um instante, Ainz fez sua investida dentro do alcance do Lorde Marcial. Ainz enviou um comando mental para seu cajado e chamas foram expelidas dele. Dito isso, essas chamas significavam simplesmente uma camada de fogo que cercava o cajado. As chamas não constituíam um ataque em si, mas Ainz sentiu a atenção do Lorde Marcial indo em direção ao cajado. Isso aí, Trolls têm poderes de regeneração. Nada mais normal do que trazer armas que neguem a regeneração deles. Por causa disso, eu devo ser capaz de distraí-lo com elementos de fogo ou ácido e focar sua atenção nas armas. Mas você vai ver que isso é um erro fatal. Ainz tocou a armadura do Lorde Marcial com sua mão esquerda que estava vazia. Naquele momento, o Lorde Marcial estremeceu como se tivesse sido eletrocutado, o fazendo balançar sua clava sem pensar no seu ataque. Ainz não conseguiu se esquivar, e os sons das rachaduras vieram de seu corpo quando ele foi jogado para longe. Já que ele havia desativado sua anulação física de alto nível, ele ficou vulnerável a ataques de impacto, e aquele ataque causou muitos danos. O corpo de Ainz voou vários metros, não, mais de 10 metros pelo ar, como uma bola chutada por um esportista, e então ele bateu no chão, quicando várias vezes. E então aplausos estrondosos irromperam da multidão. Ainz ouviu Jurkniv gritando de prazer enquanto ele rolava pelo chão, e a onda de boa vontade que ele tinha em relação ao imperador caiu rapidamente. Ei, maluco, nós somos países aliados, se esqueceu? Você não deveria estar mais preocupado com o fato de um rei aliado estar caído no chão? Caramba! Embora ele tivesse sofrido danos, Ainz não sentia mais dor, e então ele olhou para o Lorde Marcial da posição de onde havia caído. Não houve nenhum ataque subsequente. Os sons de aplauso então diminuíram gradualmente, substituídos por uma sensação de inquietação que cobriu toda a arena. Por que o Lorde Marcial não pressionou o ataque? Ou melhor, por que o Lorde Marcial estava curvado? Por que ele estava desacelerando seus movimentos? Ainz graciosamente se levantou, limpando a poeira. Ele não parecia se incomodar por ter sido jogado longe. Em contraste, os movimentos do Lorde Marcial estavam extremamente lentos agora. Ainz riu. Essa foi a melhor maneira de se fazer um grande espetáculo. Ainz retornou à sua posição original em meio a uma cacofonia de barulho. O Lorde Marcial então perguntou, parecendo duvidoso. O que é isso? Veneno? Não. O que você fez comigo? Eu não quebrei as regras. O contexto faz sentido. Bem, isso está muito além da palavra veneno. O meu toque pode infundir energia negativa no corpo de um oponente. No entanto, a regeneração de um troll deve ser capaz de curar isso. Ainz fez o mesmo gesto que ele usou ao tocar o Lorde Marcial, abrindo e fechando seus dedos. Mas acontece que eu tenho outra habilidade além dessa. Eu também posso infligir danos físicos por toque. Com isso, sua força e destreza foram reduzidas. Eu não acho que você pode se regenerar disso, ou pode. Pelo que Ainz sabia, a regeneração dos trolls só podia curar danos, mas não o enfraquecimento do corpo. Em outras palavras, Lorde Marcial, quanto mais eu lhe tocar, mais fraco você ficará, até acabar como uma lagarta. Naturalmente, isso era uma completa mentira. Ele podia infligir penalidades de habilidade a um inimigo, isso era verdade, mas só até um certo limite. Ele não conseguiria reduzir os atributos de um inimigo para zero. Mas claro, seu oponente não sabia disso. Contudo, havia outros mortos-vivos com habilidades semelhantes, então ele não podia concluir que seu oponente realmente não sabia. Ele poderia estar blefando sobre não lutar contra mortos-vivos antes e poderia até saber muito sobre eles. Foi por isso que Ainz declarou abertamente o nome de sua espécie. Os Overlords são uma espécie muito poderosa sobre a qual ele sabia que o Lorde Marcial não entendia nada.
uma vez que ele deixasse essa impressão na mente do Lorde Marcial, ele sentiria que o poder de Ainz era um mistério insondável. Ainz havia mencionado que ele era da mais alta ordem, e com isso reforçando ainda mais essa sensação de desconforto. E o mais importante era que ele havia dado uma explicação desnecessária ao Lorde Marcial. Isso também foi para confundi-lo com informações falsas. Basicamente, toda essa guerra é baseada em ilusões e mentiras. Ainz calmamente estudou o Lorde Marcial, que não parecia estar se recuperando das penalidades em sua habilidade. Ele estava observando para ver se o Lorde Marcial estava dissimulando suas ações. Ele poderia muito bem ter a capacidade de se recuperar desse tipo de dano e apenas optado por não usar a fim de criar uma falha fatal na defesa de Ainz. Ele também podia ter um talento ou alguma outra habilidade oculta sobre a qual Ainz não sabia. Só se podia aniquilar o inimigo em uma luta aberta quando havia uma enorme diferença de força entre eles. As penalidades de habilidade que eu infligir não se curarão com o tempo, sabia? Eu vou tirar seus atributos físicos pouco a pouco, até dar o golpe final com o meu cajado. Entendeu? Então vamos dar continuidade. Ainz deu um passo à frente e o Lorde Marcial lentamente assumiu uma postura de luta. Ele não podia ver o rosto do Lorde Marcial por causa de seu elmo. Será que ele estava feliz ou ansioso? Que seja ansiedade, assim espero. Ainz moveu sua mão esquerda, a que não segurava o cajado. O Lorde Marcial se moveu em resposta, aparentemente muito cauteloso. O Lorde Marcial provavelmente pensava que tudo o que precisava fazer era se preocupar com a mão esquerda de Ainz. Dito isso, durante os experimentos dele, ele descobriu que podia iniciar ataques de toque com qualquer parte de seu corpo. Se ele quisesse, poderia até usar uma cabeçada para fazê-lo. Quando Ainz se aproximou, o Lorde Marcial se afastou e Ainz riu suavemente. Só de observar seus movimentos, ficou evidente para o público quem tinha vantagem aqui agora. Sabe qual a diferença entre nós, Lorde Marcial? Você pode ser um guerreiro muito melhor do que eu, mas há algo crucial que nos diferencia. A maior diferença entre os dois era o nível de HP que eles tinham. Ainz tinha o HP de um personagem de nível 100. Mesmo que ambas as partes abandonassem a defesa e se envolvessem em uma disputa de golpes, Ainz sairia vitorioso. No entanto, o problema estava nas artes marciais, técnicas que Ainz não conhecia. Além de não usar magia, eu estabeleci outra restrição a mim mesmo. Isso diz respeito aos meus itens mágicos. Eu abdiquei dos meus itens mágicos durante essa luta com você. Em outras palavras, eu me dei uma restrição de equipamento, mas não pense que estou em desvantagem. Na verdade, é até benéfico. Ainz possuía numerosos itens mágicos de seu tempo em Yggdrasil. Todos e cada um deles era um tesouro sem igual nesse mundo. Sendo assim, se Ainz tivesse usado algum, ele poderia facilmente vencer essa batalha com o Lorde Marcial. No entanto, Ainz não achava que esse era o jeito certo de lutar. Por causa disso, Ainz estava equipado com itens de baixo nível hoje. Me limitei a usar armas que alguém do seu nível pode usar. Por outro lado, sinto que esta é uma excelente oportunidade para testar uma nova aquisição. Ainz mergulhou o cajado no chão e retirou 2 dos 4 estiletos embanhados em sua cintura. Ele os agarrou com força e olhou para o Lorde Marcial. Vamos testar essas armas que peguei emprestadas do Momon. O Lorde Marcial provavelmente não entendeu toda essa conversa fiada, mas Ainz não tinha intenção de se esclarecer. Ele estava simplesmente falando para si mesmo. Então aqui vou eu. Ainz não podia imitar a postura bizarra daquela mulher, aquele estranho agachamento se preparando para uma investida. No entanto, depois de treinar, ele aprendeu a correr de maneira semelhante. Ele se disparou como uma flecha solta em direção ao Lorde Marcial. A distância era muito curta, ainda assim, mesmo na breve abertura antes do ataque de seu oponente, a clava do Lorde Marcial varreu o ar na direção dele. O golpe foi mais lento, pois sua força havia sido minada pelas penalidades da habilidade, mas era um golpe que deveria ter efeito. Ainz não podia executar uma esquiva magnífica como aquela mulher podia, mas ainda poderia fazer algo que aquela mulher não conseguiria. Ele ativou a habilidade e os movimentos do Lorde Marcial pararam por um momento. Ainz encurtou a brecha entre eles e enfiou o estileto apontado para o ombro. Esse golpe com força total, impulsionado pela aceleração durante a corrida, perfurou o Lorde Marcial como uma flecha perfurando madeira. Quando aquela mulher havia acertado Ainz, ela conseguiu danificar a armadura que ele havia criado com magia, que era mais dura que a adamantina. Esse golpe estava no mesmo nível que aquele. O estileto perfurou a armadura do Lorde Marcial e foi além, ferindo seu corpo. No entanto, naquele mesmo momento... Reforço de couraça. Aumentar reforço de couraça.
força. O Lorde Marcial ativou suas artes marciais. Era como se ele tivesse liberado algo de dentro de seu corpo, e isso empurrou para trás a ponta do esqueleto. O mais surpreendente foi que o impacto total que Ainz infligiu foi apenas uma pequena quantia de dano, como se fosse um arranhão. Com a regeneração dos Trolls, esse tipo de dano seria curado em segundos. O Lorde Marcial deveria ter se sentido seguro depois disso. A clava balançada em direção a Ainz ainda foi muito rápida, e ele só tinha tomado um arranhão do ataque total de Ainz. Podia-se dizer que a vitória estava nas mãos do Lorde Marcial. No entanto, isso seria uma coisa muito tola de se dizer. Ativar. Ainz liberou a magia na arma, canalizando uma bola de fogo que Fluder havia conjurado nesse equipamento. A explosão de chamas se formou onde ele havia perfurado o Lorde Marcial, queimando o corpo no interior da armadura. Ainz pensou em mergulhar o outro estileto no ombro oposto, mas ele não era forte o suficiente e a armadura defletiu o ataque. Enquanto pensava em mirar em uma fenda em sua armadura, Ainz sentiu o movimento do Lorde Marcial e avançou para o lado sem olhar para ele. Um vendaval soprou atrás dele. Deve ter sido a pressão do vento daquela clava. Depois de se afastar por cerca de 10 metros, Ainz se virou. O Lorde Marcial estava agarrando o ombro com o braço que segurava a clava. Seu outro braço estava como um pêndulo, provavelmente imóvel. Parece que a magia do Fluder foi forte até demais. Acho que deveria ter sido melhor ter pedido a um usuário de magia mais fraco para infundir magia no estileto. Depois de perceber que o Lorde Marcial estava com dificuldades, a multidão gritou em solidariedade a ele. Ainz olhou ao redor da arena e não importava onde ele olhasse, ele não podia ver ninguém torcendo por ele. Que estranho. Se fosse em Yggdrasil, essa seria a hora deles começarem a torcer por mim. Acho que o público daqui é bem mais exigente, né? Bem, faz parte. Acho que vou ter que abandonar o plano de conquistar o coração deles. Então, Lorde Marcial, hora de morrer. Ainz embanhou o estileto cuja magia fora gasta e sacou outro. Este novo estileto estava imbuído com uma magia de ataque elemental ácida de 3º nível. Ele havia preparado isso para o caso de o Lorde Marcial ter alguma imunidade a danos de fogo. Claro, o Lorde Marcial parecia que tinha sido ferido por aquela magia elemental de fogo, mas isso poderia ter sido uma mera atuação. Monstros com regeneração não podiam resistir completamente a ataques que desligavam sua regeneração, mas isso era apenas em Yggdrasil. Por tudo que ele sabia, algo assim poderia ser possível nesse mundo. Se esse fosse o caso, seu plano era matá-lo ativando a habilidade quando o público pudesse ver que a vitória já havia sido decidida. Se admitir sua derrota agora, podemos terminar as coisas aqui. Não, Vossa Majestade, eu ainda não terminei. Eu ainda sou o Lorde Marcial. Eu ainda sou o Rei do Ringue. Vou lutar até a morte. Entendo. Então tire seu elmo e me deixe ver seu rosto. Foi um pedido estranho, mas o Lorde Marcial concordou e mostrou seu rosto. Suor frisado estava em sua testa e seu rosto estava retorcido pelo que provavelmente era uma intensa dor. No entanto, havia muita força por trás daqueles olhos. Gostei desse olhar. Me lembro de Gazev Stronov. Obrigado. Ser louvado por um ser poderoso como o Senhor me enche de alegria. Me diga então, você tem alguma técnica que possa me vencer? Algo que possa inverter a situação atual? Não, mas desejo lutar mesmo assim. Essas foram palavras muito honestas. Ainz sentiu vergonha de ter usado tantos blefes nessa luta. Além disso, havia todas as habilidades que ele tinha selado para fazer disso uma boa partida. Como seu oponente estava lutando a sério, Ainz foi obrigado a responder com tudo o que podia, dentro do alcance que lhe era permitido fazer, é claro. O Lorde Marcial, que olhava direto para Ainz, parecia ter chamas em seus olhos. O que os guardiões pensariam desse seu olhar? Ainda assim, ele sabia que eles iriam desprezar qualquer ser que não fosse de Nazarick. Se esse era o caso, inquietação e solidão encheram Ainz. Ainz deixou de lado essas emoções e lentamente ergueu seus estiletos. O Lorde Marcial limpou o suor com o antebraço e colocou seu elmo de volta. Venha até mim, Lorde Marcial. Com um rugido, seu vasto corpo avançou na direção de Ainz. Ele estava mais rápido do que antes, provavelmente tendo ativado alguma arte marcial. Aquela incrível velocidade, juntamente com aquele corpo imenso, se uniram para produzir uma esmagadora sensação de opressão que congelaria qualquer inimigo no lugar. Mas isso só se aplicaria a pessoas normais. Os mortos-vivos, afinal de contas, eram imunes a tais efeitos mentais. Ainz calmamente estudou o Lorde Marcial que se aproximava. Ele era rápido, mas isso era tudo. Seu equilíbrio estava ruim, provavelmente porque o ombro perfurado pelo estileto não conseguia se mexer.
ele realmente é inferior àquele cara. E mais importante, você quer saber a verdade por trás de como eu diminuí sua velocidade? Caso não tenha se dado conta, essa próxima é pra você. Ainz ativou a mesma habilidade de antes, Aura de Desespero 1. A Aura de Desespero era uma habilidade que podia ter 5 efeitos. A Aura de Desespero 1 causava medo, a 2 causava pânico, a 3 confusão, a 4 insanidade e a 5 causava morte instantânea. Medo referia-se a um estado anormal de medo que infligia uma penalidade a todas as ações. Pânico era uma versão mais severa do medo, causada pelo empilhamento de efeitos adicionais de medo uns sobre os outros. Qualquer um afetado por esse status teria um desejo de fugir do usuário a todo custo. Em outras palavras, não seria capaz de tomar nenhuma ação relacionada ao combate contra essa pessoa. Confusão, como o nome sugeria, deixava a pessoa sem quaisquer medidas de recuperação. O alvo se encontraria em um estado total de confusão. Insanidade era um status muito ruim e extremamente debilitante, sendo uma versão permanente de confusão que não poderia ser removida sem magia de terceiros. E morte instantânea? Bem, o próprio nome já diz tudo. Os efeitos mudavam conforme o nível aumentava. A princípio, Ainz usou o efeito de medo, mas o cancelou instantes depois. Ao fazer isso, criava-se uma brecha em que as ações que se imaginavam não correspondiam às ações reais tomadas, induzindo assim o corpo a uma sensação de paralisia. No entanto, o Lorde Marcial já tinha uma noção do que aconteceria caso tentasse um ataque frontal. Mesmo depois que sua mente e corpo ficaram fora de sincronia, ele ainda balançava a clava. Depois de levar em conta as penalidades combinadas, o toque de Ainz e o status de medo, fugir do ataque do Lorde Marcial deveria ter sido uma brincadeira de criança. No entanto... Pancada forte, centelha singular divina. Ainz pensou ter visto um flash de luz, e naquele mesmo instante, uma dor intensa que imediatamente foi suprimida a níveis toleráveis o encheu, seguida por uma sensação de flutuação. Fluxo acelerado. Um grande impacto veio de cima, seguido por uma explosão de dor no momento seguinte. Embora ele estivesse brevemente confuso com a situação, Ainz rapidamente caiu em si. Este foi provavelmente um combo duplo. A primeira parte lançou Ainz no ar, enquanto a segunda o esmagou no chão. Se ele ainda tivesse as limitadas percepções de Suzuki Satoru, ele poderia não ter conseguido entender a situação e ficado confuso. No entanto, Ainz Ongon estava imune a esses status negativos. Ainz sabia que estava no chão e que a clava estava caindo sobre ele. Ainz estalou sua língua inexistente e se afastou assim que a clava atacou. Talvez tenha sido por causa de uma arte marcial, mas o impacto fluiu através do chão e foi para o corpo de Ainz, mas não causou nenhum dano adicional. Quando Ainz saltou, a clava que se enterrou no chão foi puxada de volta. Esse movimento, como retirar algo das profundezas, dava a entender que ele queria acabar de vez com Ainz. Ainz tomou uma decisão em uma fração de segundo para bloquear o golpe com seu estileto, e o corpo de Ainz navegou pelo ar mais uma vez. Os aplausos da plateia ecoaram pela arena, mas o Lorde Marcial amaldiçoou amargamente. Merda! Ele esperava acabar com Ainz com aquele ataque combinado. Depois de ser arremessado vários metros pelo ar, Ainz caiu algumas vezes no chão e então rapidamente recuperou sua postura enquanto murmurava. E você disse que não tinha nada capaz de inverter a situação, né? Me enganou direitinho. Bonito bom me daria uns puxões de orelha agora. Muito parecido com Ainz, o Lorde Marcial salvou o seu trunfo, suas artes marciais, para o momento final. Isso provou que ele era um guerreiro de primeira classe. Ainz embanhou um de seus estiletos, liberando uma de suas mãos. A arrogância e a pressa para conquistar a vitória lhe renderam um duro golpe. Não, 2 golpes na verdade. Era hora de descartar os pensamentos ingênuos. Ele cortaria os atributos de seu oponente antes de terminar as coisas. Ai, mas que saco essa barulheira! Os gritos da plateia estavam começando a ficar bem irritantes. Tamanha era a intensidade dos gritos que eles se transformaram em exultações de deleite, e especialmente vindo de Jerknev. Jerknev, seu desgraçado, como assim finaliza ele? Ainz se moveu devagar. Ele não tinha sido gravemente ferido, mas havia sido punido duramente por seu descuido, então ele não cometeria esse tipo de erro novamente. Mas falando sério, eu realmente não entendo as artes marciais. Essas são habilidades que não existiam em Yggdrasil, então será que alguém as desenvolveu para combater os jogadores de Yggdrasil nesse mundo? Ou eu tô viajando demais nisso? Espera, aquela arte marcial deveria ter sido algo que
aumentava a velocidade do ataque. Ele provavelmente vai tentar isso de novo, então é melhor eu preparar o meu corpo para isso, não? Ainz entrou no alcance do Lorde Marcial e o Lorde Marcial desceu o braço atacando. No entanto, Ainz não tentou desviar. Em vez disso, ele avançou, recebendo de frente os ataques do Lorde Marcial. A pressão e a dor o enchiam, mas ele podia aguentar, dada a enorme diferença em suas quantidades de HP. Não havia problema. Além disso, seu corpo morto-vivo imediatamente suprimia sua dor para que ele pudesse suportar a agonia que vivos não poderiam. Desse modo, Ainz tocou o corpo do Lorde Marcial, tendo acabado de terminar um ataque e estando sob a influência do status de medo da aura de Ainz, seria muito difícil evitá-lo. Então ele manteve contato com o corpo do Lorde Marcial e circulou para suas costas. Claro, ele estava continuamente infundindo a energia negativa através de sua armadura, causando debilidades em suas habilidades físicas. Dessa vez foi o Lorde Marcial que se afastou dele como se estivesse rolando pelo chão. Ainz estava intrigado se deveria ou não prosseguir, mas decidiu ficar parado no caso de alguma técnica oculta surgir. O Lorde Marcial levantou sua arma ponderadamente. Sua respiração estava irregular e seu comportamento imponente de quando eles se conheceram não mais existia. Ainz agarrou com força seus estiletos. As preparações estavam completas. Este seria o ataque final. Talvez ele já conseguisse sentir a mudança no clima, mas o Lorde Marcial removeu seu elmo e o jogou de lado. Quando a surpresa começou a encher Ainz, o Lorde Marcial desatachou o resto de sua armadura. Ele poderia estar enfraquecido no momento, mas não parecia estar em um estado tão debilitado de ser incapaz de se mover devido ao peso de sua armadura. Entretanto, depois de ver a determinação na face do Lorde Marcial, Ainz entendeu o seu plano. Entendi. A armadura protege contra os estiletos, mas não faz nada contra as penalidades. É certo que eu deixei ele na pior, então ele quer ficar o mais leve possível para forçar um ataque, apostando que meu HP está baixo. Este seria o ato final, e também uma aposta muito desvantajosa. Me diga, eu sou fraco? O quê? Vossa Majestade, eu sei que não revelou nenhuma fração do seu verdadeiro poder até agora. Mesmo sem as asas poderosas de sua magia, isso claramente não lhe sobrecarregou. Eu sou realmente tão fraco assim? Ainz fechou os olhos em pensamento e então os abriu novamente. Sim, você é fraco. Entendo. A arena inteira caiu em silêncio. A voz de Ainz não os alcançou. No entanto, a vitória já havia sido decidida. Durante esta batalha, eu me proibi o uso de muitos itens mágicos e de várias de minhas habilidades. Caso contrário, o senhor teria terminado com esta batalha em um instante? Sim, mas eu sabia muito sobre você de antemão. Nesse caso, Ainz balançou a cabeça. Isso não foi feito para confortá-lo. Bem, você teve o azar de ter a mim como adversário. Se você é o mais forte do Império, eu posso muito bem ser o mais forte do mundo. Eu percebi. Mas estou feliz. Saber que existe alguém que é melhor do que eu me leva a tentar melhorar. Eu meio que posso dizer que lhe entendo também. Havia alguns de seus amigos de guilda, por exemplo, Touch-Me, que ele nunca havia conseguido vencer em jogador contra jogador. Mesmo assim, ele lembrava com carinho das vezes que havia ponderado sobre como vencer suas táticas e equipamentos. Ainz sorriu para o Lorde Marcial e o Lorde Marcial sorriu para Ainz. Então, agora é sua vez. Vossa Majestade, Rei Feiticeiro Aizogon, eu gostaria que me mostrasse, mesmo que apenas uma fração do seu verdadeiro poder. Permita-me experimentar o ápice de sua força. O Lorde Marcial brandiu vigorosamente sua arma. Bem, se é isso que quer, prepare-se. Ainz ativou sua habilidade e avançou na direção dele. Ele entrou no alcance de ataque do Lorde Marcial e o Lorde Marcial atacou. Era completamente diferente da velocidade com que ele havia começado. Ele poderia ter usado artes marciais para se acelerar, mas ainda assim não foi nada comparado à velocidade de ter suas habilidades penalizadas. O Lorde Marcial estava muito mais lento agora. A clava balançou para o corpo de Ainz, mas Ainz não prestou atenção. O ataque não era mais capaz de ferir o corpo de Ainz. Ainz continuou avançando como se acariciado por um vento suave. Ele fez golpe após golpe, mas Ainz continuou avançando, olhando diretamente nos olhos do Lorde Marcial. O Lorde Marcial sorriu como se estivesse desistindo. Ainz então mergulhou o estileto no peito do Lorde Marcial sem nenhuma resistência, e então liberou a magia imbuída dentro dele. No instante seguinte, o corpo do Lorde Marcial caiu no chão.